Pessoal, é realmente com bastante alegria e grande responsabilidade que a gente volta no Francisco de Assis, porque aqui parte do que a gente estruturou nossa programação existencial teve um acréscimo do Centro Francisco de Assis. Aqui nós conhecemos grandes irmãos e irmãs da Seara Bendita. Então é muita responsabilidade para nós estarmos aqui, mais uma vez, comungando com vocês os ensinos de Jesus, porque Espiritismo se chama Cristianismo Redivivo. Meus queridos, hoje em dia, como médico legista, eu posso lhes garantir que os crimes são os mesmos, porém a crueldade está aumentando de maneira extraordinária. A felicidade para nós parece algo fugidio. Alegria, contentamento parece coisas que a gente lê, mas isso tudo existe e nós é que somos os missionários para fazer valer na terra o cristianismo redivivo. Então o espírita, que é um irmão a caminho, não é diferente de ninguém, ele só tem duas missões. Cada um de vocês é um missionário, é um trabalhador da última hora, porque o seu conhecimento é subjetivo a ponto de você crer, através da ciência, que você é um espírito encarnado. Você crer através da religião que você tem Jesus no coração para você amar o próximo. Não é uma religião, porque você sabe amar a todas as pessoas. Então, quais são as duas missões para nós espíritas, para nos fazer fortes, conhecedores do que somos, para que possamos fazer a diferença, sermos felizes e ver que aquele menino que abriu a cabeça da avó dele com o machado para pegar R$150 para manter as suas drogas em dias, matou a avó para comprar droga porque ele pegou o salário dela, que era R$100 e poucos. Como é que nós vamos ver essa criança? Como irmãos a caminho. Ele é nosso irmão a caminho. O amor que o mantém vivo é o amor que te mantém vivo. Não adianta fugir dessa realidade. Ele não é um monstro, ele é um ser humano. E a vozinha é uma irmã a caminho. Na última semana fizemos no spa para velhos um exame de uma vozinha que foi estuprada pelo próprio neto. Ela disse: doutor, o senhor vai me examinar? Eu falei: claro. E se der positivo? Eu falei: ele está preso. Mas ele é meu neto. Eu falei: é um irmão a caminho. Ele olhou para mim: o senhor conhece ele? Eu falei: nunca ouvi. Mas ele é uma criança que precisa de amparo. Ela olhou para mim, me beijou. Falei: o senhor é o único que pensa assim. Eu falei: não. Quem é o senhor? Eu falei: eu sou cristão. Ele precisa de carinho, de amparo. A senhora também. A senhora é que vai retirar dele a queixa. Eu não, porque meu exame vai dar positivo e ele vai ser preso. Então, meus queridos, cada um dos senhores é o próprio artífice do seu destino, cada um segundo as suas obras, mas não há sequer alguém que será perdido, ninguém se perderá, nem uma só ovelha se perderá. Chico Xavier diz que ele era um cisco pensante, mas que chorava ao olhar as estrelas. Francisco de Assis, olhando as estrelas, dizia: Senhor, meu Pai, qual é o caminho que me leva a Ti? E quem trouxe para nós o conhecimento desse Deus eterno foi Jesus, que chamava esse Deus eterno
Pai. Creias que existe um Deus que te criou. Para muitos religiosos, parece que a religião é apenas um elixir. Para nós é uma ciência, uma doutrina, uma religião e uma filosofia de vida, meus queridos. Porque se você não acreditar que existe uma lei que faz esse papel cair em cima dessa mesa, porque você não vê a força da atração da gravidade, não é porque você não vê a força que você vai desacreditar, porque a ciência mostra o fato, e o fato é que existe a lei da gravidade. Se você não acredita, o problema é seu. Um dia você vai acreditar. Então, um cisco pensante, que nasceu simples e ignorante, um dia vai ser um espírito puro, perfeito, como perfeito é o nosso Pai Celestial, que é Espírito. Ou, nós não sabemos, mas é essa força cósmica que nos ama infinitamente. João, Deus é amor e te ama infinitamente. Meus queridos, se a gente não consegue transformar as pessoas, Deus está esperando a nossa transformação há muito tempo. Não se angustie com nada deste mundo. Então temos duas missões. Primeiro, quero aqui agradecer o Alex e esse coral maravilhoso, porque falta para elevar as nossas almas a música erudita. Eles cantaram para nós aqui um CD que é das Harpas Eternas, que é do grupo da Aliança de São Paulo. Um hino mais bonito que o outro. Então, essas duas missões são assim, meus queridos. Primeiro, você tem que se amar. Porque a pessoa que não se ama não consegue amar ninguém. Como que eu vou me amar? Pessoal, antes de eu falar como nós vamos nos amar, que Chico recebe uma mensagem de um anjo que diz como é que nós nos amamos, e eu vou lhe passar para vocês. Eu digo para vocês, imagina, meus queridos, o macrocosmo, um buraco negro ejetando energia capaz de deslocar uma galáxia. Isso se chama macrocosmo. Nós somos um planeta que está num sistema solar de quinta grandeza. Nós somos da periferia da galáxia. Nós somos da periferia. Então existem sóis de primeira grandeza, cuja luminosidade mantém esses espíritos numa luminosidade etérica, que são chamados mundos felizes. O nosso ainda é de provas e expiações. Eu não consigo ser feliz para amar o próximo. Nós temos o microcosmo, que são as nossas células. Se você não nutrir suas células com respeito, você não chega na idade do nosso querido, que já tem aí os seus 70 anos. Certo, chefe? 67. 77? Vocês acreditam que esse homem tem 77? É porque ele respeitou o seu vaso fisiológico, onde as nossas células são microcosmo. E se você não tiver a consciência que isso aqui é um tecido, olhem para mim, eu tenho 60 anos. Esse corpo é tecido. Como médico legista, eu te digo, após a morte, em 3 dias você não vai me reconhecer mais. Porque ele vai entrar num estado de decomposição. As células é o microcosmo, mas o que ama, o que sente e o que sofre dentro de você não é a carne nem as vísceras, muito menos os ossos. É você a partícula eterna, a chama eterna. Tu és um privilegiado. Somos 6 bilhões e meio de criaturas e você é uma possibilidade em 6 bilhões e meio de estar encarnado, enfaixado por esse tecido.
75 tecidos, que vai voltar a pó. Os pó dos faraós mantêm esse corpo, o seu, o meu, abaixo de milionésimo de milímetro, preto, branco, vermelho, amarelo, somos todos iguais. O meu pulmão é róseo como o teu, o meu baço é vinhoso como o teu, o meu pâncreas é pardacento como o teu. O nosso sangue é semelhante, quer seja asiático, americano, não o preto. O que é o preto, essa cor bonita? É um azul mais intenso. Ele é tão importante como Deus, o africano que estão se matando lá, devido à ambição do que nós aqui no Brasil. Para Deus, as leis universais, os reis, os escravos têm o mesmo direito. Então, como é que eu vou me amar? 4 pilares. Primeiro, consciência. Segundo, caminho. Terceiro, a semente. E o quarto, livre-arbítrio. É como eu vou me amar. Porque se eu me amo, eu tenho condição de amar o próximo como a mim mesmo. Como é que eu vou me amar? Olha, pessoal, a consciência. Primeiro pilar de luz que tem dentro de você. Creia, sim ou não, o problema é seu. Consciência. Tem 3 vertentes: a verdade, a justiça e a misericórdia. Você jamais enganará a tua consciência. Como não és o corpo, tu és um espírito imortal que ama, que sente, capaz de fazer vibrar, capaz de envolver com tanto amor, abrasar uma pessoa porque você ama. Porque você não é carne e osso. Carne e osso é o corpo. Aquilo que ama, que sente, é você na realidade, a tua consciência, uma fagulha divina. Não adianta esconder nada. Nada estará encoberto aos olhos de Deus. O problema é Jesus, que diz assim: não mudarás de plano enquanto não houverdes pago o último cestil. Não enganes, não mintas, porque você está criando para você mesmo um báratro de dor impossível, que ninguém vai te pagar, só você. Faz escondido, tua consciência não permite que você esqueça. Pode passar séculos, os Espíritos nos diz isso, mas vamos chamar você a atenção. Já fez algum delito? Na tua infância, eu fiz um. Eu peguei uma goiaba de um vizinho que estava dentro de um saquinho de plástico pendurado, e era um velhinho. Quando eu roubei a goiaba, ele ficou doente. Eu não esqueci, eu tenho quase 60 anos, não esqueci isso até hoje. Não adianta, tudo que você fizer está incumbido na tua consciência. A tua consciência é a verdade, que não vai te abandonar nunca. Não precisa julgar ninguém, a consciência julga. Você não esquecerá nada do que fez. E não mudará de plano enquanto não pagar o último cestil, porque senão a justiça seria errônea. E nem Jesus foi privilegiado pela justiça divina, porque ele, angustiado, diz assim: Pai, afaste-me esse cálice. Mas depois ele, parado, olhou o cimbório e vendo as estrelas, diz: mas faça a tua vontade, não a minha. E foi crucificado. Paulo de Tarso, grande doutor da lei, diz: Senhor, afaste de mim o espinho de minha carne. E a resposta para ele: a minha graça te basta. Você acha que você é diferente de Jesus? Você é irmão a caminho de Jesus. Você acha que é diferente de Paulo de Tarso? Você é irmão a caminho de Paulo de Tarso. Mas aqueles negros que estão também lá, se degladiando lá na África, você é irmão a caminho deles. Faz parte da nossa população desse mundo. Um erro de um irmão, a queda de um irmão é nossa. Não se esqueça, não está sozinho nunca. E a misericórdia? A misericórdia de Deus está em todos os nossos atos. Porque hoje, meus queridos, nós só plantamos o amor e só colhemos a tempestade.
Deus jamais colocará uma cruz pesada em cima de ombros de espíritos fracos. Se temos capacidade de suportar o ônus do que nós já semeamos, porque tudo é permitido a você. Porém, tudo que semeardes, isto mesmo ceifareis. Você não pode colher uva em espinheiro. A justiça divina é fantástica, porque quando nós voltamos para o ressarcimento, a cruz vem de acordo com a nossa possibilidade de realização. A misericórdia é fantástica. Tu tens essa consciência que Deus é por ti. Deus é por ti porque Ele te ama infinitamente. Então Ele é misericordioso. Porque um dia, nós que temos a capacidade de ver aquele menino que estuprou a vozinha, como um delinquente, uma pessoa totalmente voltada ao mal, como se fosse uma pessoa totalmente indesejável, é porque nós temos elemento dentro de nós capaz de ver o erro. Porque Jesus e Chico Xavier só via o que tinha de bonito na pessoa, não apenas o erro. Olha Jesus com Pedro numa estrada de Cafarnaum. Pedro, o que vês aí? Senhor, eu vejo um cachorro morto, fedendo. Pela terceira vez, segunda vez, Pedro, o que vês aí? Senhor, isso é uma carnificina, venha para o nosso lado. A terceira vez, Pedro, o que vês aí? Pedro é que nem nós. Senhor, o que o senhor quer que eu veja? Veja que dentes alvo tem esse cachorro. É assim que nós devemos ver as pessoas. É pelo outro ângulo, não pelo dantesco. Se eu ligasse a minha profissão ao dantesco, eu não viveria bem. Esse final de semana, 2 crianças morreram afogadas. Será que tem justiça nisso? Será que Deus, não vê 2 crianças, 2 adolescentes? Poxa vida, Deus nos ama infinitamente. Acontece que nós temos e somos ad eternum. Não creias que você sofre muito, ou que você sofre pouco. Você sofre à medida da misericórdia divina. Mas, pessoal, nós temos o caminho das paixões e o caminho do amor. É o jugo suave e o jugo leve do Chico. O jugo pesado é eu estar realmente vivendo da materialidade, querendo levar vantagem de todos e de tudo. O jugo suave é eu olhar o meu próximo e dizer: tu és igual a mim, é tão errado quanto eu sou, tão necessitado de carinho quanto eu sou. Você, meu irmão a caminho, foi criado à imagem e semelhança de Deus. A mesma cota de amor que te mantém vivo também me mantém. Então tu és um humano. Tu és meu irmão. Então eu não quero levar vantagem em cima dele, não quero que ele realmente perca para eu ganhar. Eu quero que ele sinta-se feliz. Porque é isso, meus queridos, quando nós aceitamos o nosso caminho, nós aceitamos a divina providência, e aquele parente difícil que está ao nosso lado, aquele filho ingrato que está ao nosso lado, aquele companheiro intragável do nosso serviço, está ali para refazermos caminho, porque ele é nosso irmão a caminho. Porque ele está ao meu lado, não está ao teu lado. É porque a divina providência sabe que é com ele que você tem que refazer caminho. Não abandone teus parentes difíceis, o teu filho problema. Não abandones o teu trabalho na seara bendita do Espiritismo, nos locais de atendimento, no atendimento fraterno. Olha para a pessoa, como diz o nosso irmão, e diz assim: venha, eu quero te abraçar, porque você é meu irmão. Uma vez eu fiz isso fora aqui de Rio Preto,
um pretão de 2 metros, chegou assim para mim: o senhor acha que eu sou teu irmão? Eu falei: olha, rapaz, você é muito grande no corpo, mas a tua alma é do tamanho da minha, então vamos nos abraçar. Porque abaixo de milionésimo de milímetro da tua pele, nós somos iguaizinhos no corpo. Só falta sermos iguais na nossa felicidade de existir. Por que você não é meu irmão? Só se você não quiser. Eu sou teu irmão. Porque Jesus nos amou antes da gente querer amar Jesus. Ele já nos amava, porque Ele sabia que o caminho para nós começava no momento que eu entendo que todos são iguais perante as leis universais e Deus nos ama igualzinho, mas nos dá o livre-arbítrio, que nós vamos comentar um pouquinho para frente. Pessoal, mas nós temos a semente. É o que plantas. Cuidado com essa semente. A semente pode ser um pensamento, você pode prevaricar em pensamento. Você pode pecar em pensamento. Não creias que o pensamento é uma coisa etérea, é energia. Eletromagnética, nós já constatamos isso com um raio-x. Faça essa experiência. Chega 50 centímetros no raio-x, você com a tua mente vai criar uma bola branca. Só você pensar numa estrela ou numa lua, o pensamento é irradiação. Por isso você tem o passe de radiação. É vida. Você pode pecar pelo pensamento. Olha o que estás pensando. Mas isso é filigrana para espírita. Porque outro não sabe que pode pecar pelo pensamento. Acha que só as nossas ações é que nos leva ao báratro de dor. Também essa, meus queridos. Tudo que semeardes, isto mesmo ceifareis. Não te esqueça. Não vais colher nunca uva de espinheiro. Para que julgar? A tua metra e o teu peso é muito arbitrário. Quando tiver que fazer alguma coisa em prol do teu semelhante, ou no sentido do semelhante, diga assim: o que será que Jesus faria? Ou o que o Chico faria? Porque o Chico é o nosso apóstolo da humildade. Então a semente vale o que você vai plantar. Cuidado. Tudo que semeardes, isto mesmo ceifareis. Outra frase: tudo é permitido. Matar uma avó, estuprar uma avó, é permitido, porém poucas coisas nos convém, porque você vai colher. Ou Deus perde todos os atributos de justiça dele. Isso é mentira, porque Deus é aquele que nos deu a vida e que nos mantém. Ele nos ama, só que Ele é justo, soberanamente justo e bom. O livre-arbítrio é o quarto pilar. Então, consciência, caminho, semente, livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o quarto pilar. Meus queridos, se você quiser me matar, é fácil. Pega um revólver e atira em mim. Tudo é permitido, porém poucas coisas nos convêm. Eu falar isso para um evangélico, talvez ele ri de mim, porque ele acha que nós temos uma vida só, certo? Eu venho aqui uma vida só. Meus queridos, William Crookes, um dos maiores cientistas, pesou, mediu e se apaixonou pelo espírito de Cat King. Se faltasse ciência, a ciência já provou que o espírito existe. Ranieri, um delegado de polícia, foi para prender Pichotinho em Belo Horizonte, e quando ele viu a mãe dele materializada, se transformou nos maiores espíritas que conhecemos. Mais Lombroso, que foi encarniçado em cima de Kardec, quando ele foi para prender uma irmã que fazia parte do grupo de médios que faziam a revelação do espiritismo, ele vê atrás do médium a própria mãe e transforma-se de um criminalista num espírita. Só não acredita no espírito quem não quer. O problema é de cada um de nós.
O Espírito é um eterno acadêmico. Se você não acreditar, o problema é teu, você vai continuar existindo do mesmo jeito. E depois de alguns anos nós vamos encontrar lá em cima, ou em algum lugar desse cosmo infinito, e vão dizer, ah, você tinha razão, é tempo perdido. Você é um espírito imortal, Deus te ama. Se você está sofrendo, não coloque a culpa em ninguém. A tua dor é do tamanho de tua cruz. Aceite os desígnios e glorifica a Deus em tudo. A tudo dá glória a Deus. A tudo agradeça a Deus. Aí o cara fala, esse é maluco de carteirinha médica, ele diz, ele é maluco. Onde já se viu ele sofrer e dizer, bendito seja Deus? Claro, meus queridos. Eu não quero facilidade na minha vida. A facilidade afrouxa os liames da minha alma. Eu quero ter um espírito capaz de olhar um ser desconhecido e olhar para ele e dizer, tu estás a caminho da perfeição. E ter para com ele a simpatia. Então o livre-arbítrio é nosso. Se você virar a cara para alguém, não abraçar alguém, tentar julgar alguém, com a sua metra, com o seu peso arbitrário, se você mentir, se você ligar as paixões, as coisas materiais, tu tens o livre-arbítrio, a semeadura é tua, o caminho é teu, a consciência é tua. Então esse anjo, bendito seja as mãos de Chico. E como eu agora vou amar o meu próximo? São as 12 horas do final da vida de Jesus. Todos cristãos conhecem essa. Sabe como eu vou amar o meu semelhante? Como Jesus. Não é comigo. Não podemos falar dos nossos valores. Nós temos que semear Jesus no nosso coração e no coração de todos aqueles que estiver a fim de ter paz, felicidade e alegria. Porque é o jugo suave. Não é materialidade, não é paixão. Eu sou a mater, não a fêmea. Eu sou o pater, não animal. Aquele que quer ser animal vai sofrer. Eu que fazia necrópsia em torno de 50, 45 anos, as necrópsias hoje é de 20 a 30 anos. Todos levados pela droga. São meus filhos. Ao olhar aquele indivíduo na mesa de necrópsia, que ganhando 20 reais, 10 reais para um pacote de maconha ou de cocaína, num acerto de conta, um desafia outro com canivete e se mata. Como é que eu vou amar o meu próximo? É assim, Jesus. Na ceia, ele pega o pão, molha no azeite e diz assim para Judas Iscariote, que era um grande discípulo, era aquele que mantinha a bolsa, vai e faz o que tem de fazer. Se retira para Getsemane, um jardim bonito com os seus discípulos, e vê, já à noitinha, que Judas e os centuriões se aproximavam. Ele olha, sabendo tudo o que ia acontecer, e diz assim, aqui vens, meu amigo, sabendo que a ser traído, mas ele respeita o livre-arbítrio do seu discípulo. Aqui vens, meu amigo. Beija no rosto dele, entrega ele aos centuriões. Segunda parte, é a mim que buscais. Deixa que meus discípulos se vão. Não fuja do teus compromissos. Tu és o filho de um Deus vivo. Ele te ama infinitamente, se ele é por ti. Nem a morte você não acredita. Você sabe que o seu corpo é uma faixa de tecido. Depois, quando os centuriões levavam Jesus, ele olha para trás. O galo já havia cantado 3 vezes e vê Pedro chorando. Porque ele negou o amigo 3 vezes. Ele olhou a Pedro e diz assim,
eu te compreendo. Se alguém te esquecer, não esqueça essa frase, eu te compreendo. Se alguém for te trair, não esqueça essa frase, aqui vens meu amigo. Porque ele é um teu irmão a caminho, não te esqueça disso. Mas ele foi levado para Herodes Agripa, um reizinho, que já tinha ouvido falar de Jesus e queria que ele fizesse milagre. Quantas pessoas não querem que você faça isso ou aquilo? Um verdadeiro milagre, porque você é uma pessoa que não tem a capacidade, não tem a habilidade para fazer aquilo, e a pessoa quer que você faça, explora, te obriga, quer que você faça, ele é o chefe, ele é o mandante, ele pode. Ele acha que pode, ele está plantando, não esqueça, é a semente. Ele vai plantar porque ele tem um livre-arbítrio, tudo é permitido. Compreenda essas leis de Deus na tua vida. E Jesus fica em silêncio. Se alguém quiser que você faça um milagre, e você não tem habilidade para isso, uma prece endereçada àquele sujeito, porque é assim que a gente faz as pessoas nos ver de maneira diferente. Não dá uma de grande, eu te perdoo. Não seja grande, faz como o Chico faz. Seja de tal modo que aquele indivíduo que quer que você seja, pelo teu comportamento ímpar de espírita cristão, ele diz, aquele sujeito é diferente. Ele faz a diferença. Mas ele foi levado a um juiz. Caifás, tio de Judas Iscariote. No sinédrio, tudo estava armado, e por isso ele foi crucificado, porque ele foi considerado rei dos judeus. E aí você já teve alguma vez na tua vida um desses juízes que olha para você, olha, eu posso fazer isso com você. Você realmente é o cancã, é o bacana, você está sendo julgado arbitrariamente, porque os pesos e a medida daquele que te julga é tão arbitrário, às vezes muito mais arbitrário que o teu. Então, quando você estiver na frente de alguém que se acha superior a você, que quer te diminuir, quer te ferir, quer te injuriar, quer fazer se diminuir porque você é filho de um Deus vivo, você é muito importante, tu és um trabalhador da última hora, você é importante a Deus. Por que alguém querer te diminuir? Qual foi a resposta de Jesus? Tu estás aí porque Deus assim o permite. Não julgou, não pesou o Caifás. Então é mais uma colocação das 12 horas de Jesus para nos ensinar como é que nós amamos o próximo. Tu estás aí porque Deus assim o permite. Depois em Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos é aquele amigo que não viu em Jesus mal nenhum. Alguém já viu isso em você? Não viu mal nenhum em você, mas também não te ajuda. É uma pessoa que pode tirar você de um barato, de uma situação difícil, mas lava as mãos. Como é que você vai amar esse sujeito? Ele é teu irmão a caminho, não te esqueça. É um Pilatos na tua vida, mas ele é teu próximo querido. Então Jesus, olhando para ele, ele diz, quem és tu? Jesus diz, eu sou a verdade. Então, meu querido, nessa hora que esse amigo teu, que não vê nenhum mal em você, te vira as costas, você está sendo a verdade. Porque ele é fraco, indeciso, não é que ele é egoísta. Muito falar, o Pilatos foi muito egoísta. Não, ele é uma pessoa inculta. Ele é um irmão a caminho que depois Jesus manda um cara chamado Zacarias na cola dele para amparar um indivíduo. Aquele sujeito que está ao nosso lado é nosso irmão a caminho. Então agora eu sei como amar o meu semelhante. Pode ser um Pilatos, pode ser um Caifás, pode ser um Herodes Agripa,
pode ser um Judas Iscariote, pode ser um Pedro, pode ser quem quer que seja. Eu vou olhar para ele, não com a minha metra, não com o meu peso, mas com a vontade de que o jugo suave, onde você foi convidado por esse mestre incondicional de todas as nossas horas, de todos os nossos momentos, a participar da transformação dessa humanidade. Você olhando para o sujeito, diz assim: eu te amo. Porque Jesus disse que sereis considerados meus discípulos todos aqueles que se amardes, e serão assim reconhecidos por muito orardes um pelos outros. Então, meus queridos, para terminar, já que eu estou vendo que a paciência de vocês está esgotada, Jesus na cruz nos ensina isto. Ele que realmente já tinha passado pelo todo martírio, sem sequer vibrar em pensamento para qualquer daqueles que eu estava na via da morte, uma morte de sacrifício e dor. Ele ainda olha para baixo, aproveita o momento. E olhando Maria com João diz: mulher, eis aí teu filho. Olhando para João, diz aí: João, eis aí tua mãe. Para mostrar que todos nós somos irmãos. Mas creias que os nossos familiares têm o direito de nos achar louco. Porque um dia Jesus estava curando um coxo, um paralítico, e as irmãs, e os irmãos de Jesus, junto com a sua mãe, veio pegá-lo, porque achava que ele já tinha se transformado, que ele não estava muito bem. E Jesus diz: quem são meus pais? Quem são meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, quem são nossos pais, nossos irmãos? É toda a humanidade. É toda a humanidade, meus queridos. O rótulo do Espiritismo veio com Kardec. Mas tu, sem dúvida nenhuma, és filho de Deus Altíssimo. É filho de um Deus vivo. Creias? Se não crês, o problema é teu. Seja tu perfeito, como perfeito é teu Pai Celestial. Jesus está ao lado do teu coração e bate. Se abrirdes, Ele se hará contigo, estará contigo até o final dos tempos. Queres? Se não quiseres, Ele continuará te amando. Obrigado pela paciência de me ouvir.